Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Bom estarmos de volta aqui com vocês. E agora apresentando Maria de Nazaré em Espírito e Verdade. Que eu quero traduzir esse Espírito em Verdade como as virtudes de Maria. A palavra virtude vem de virilidade, que passa a ideia de poder. Tanto que diz a passagem de Jesus, quando foi tocado: senti sair de mim uma virtude, ou melhor, um poder, algo viril, forte. Então a ideia é quais são os poderes, melhor traduzindo, quais são os poderes de Maria. E assim ficamos a cavaleiro de apresentar esse tema, extremamente coerente com a obra de Rustem, porque os 4 evangelhos de Rustem colocam Maria na sua verdadeira dignidade e a apresenta Maria com a estatura espiritual devida, sem excessos, sem exageros, mas também sem ironias e desprezos. Maria em Rustem está na sua verdadeira estatura, na sua verdadeira dignidade. Vejamos. Aqui nós temos a cidade de Éfeso, na Turquia, numa rua extremamente importante da época do Império Romano, com tantas construções abençoadas. E ali nós encontramos, nas calçadas e muitos lugares, a marca do peixe, a marca que representava os cristãos. E que se eles seguissem determinada direção, eles chegariam até um local onde teria uma reunião de cristãos. Por exemplo, bem no final dessa rua, nós temos a igreja mais antiga dedicada à Virgem. Bem ao contrário, indo na nossa posição da figura para a direita, nós encontramos uma igreja dedicada a João Evangelista. Inclusive, lá, reza as tradições, se encontra seus restos mortais. João Evangelista, o discípulo amado, ele nunca se desligou da Casa do Caminho, da qual ele era um dos fundadores, juntamente com Pedro e Tiago, uma das colunas. No entanto, desde muito novo, sem se desligar da Casa do Caminho em Jerusalém, ele criou a igreja cristã, ou a comunidade cristã, na cidade de Éfeso. E lá para Éfeso, ele levou a sua mãezinha Maria. Mas com as muitas idas e vindas, principalmente alimentando a Casa do Caminho em Jerusalém, a igreja em Éfeso precisava de sustentação teológica, de discurso, de palavra afiada. E João, na sua doçura, convida o apóstolo Paulo, o apóstolo da gentilidade, para incrementar o cristianismo na cidade de Éfeso. E ele vem com a sua palavra afiada, que ele dizia que a palavra de Deus é como espada, que penetra na divisão da alma, chegando ao mais profundo do ser. As suas imagens sempre apresenta Paulo com o pé para frente, porque ele é um andarilho. Ele ia sempre fundando muitas igrejas mundo afora. Mas, ao pedido de João Evangelista, ele resolveu permanecer um pouco mais na cidade de Éfeso. As marcas do peixe significam que muitas e muitas reuniões Paulo
convocava a comunidade para pregar. E tal foi o seu carinho àquela comunidade, que de uma primeira vez ele ficou 3 anos ali residindo, trabalhando com as próprias mãos para manter aquela comunidade. No entanto, ao chegar ali e ser recebido pelos cristãos da comunidade, que vieram abraçá-lo e recebê-lo na beira da praia, juntamente com essa comunidade e fazendo parte da comunidade, veio João Evangelista, cheio de alegria, trazendo a sua mãe espiritual, Maria de Nazaré, como Cristo havia dado a ele a responsabilidade de cuidar da Senhora de Nazaré. E Maria se aproxima. E ali João mandou construir a casinha simples, de frente para o mar, que nós tivemos a oportunidade de visitar no ano passado, que guarda toda uma vibração inesquecível. João mandou construir aquela casinha para que Maria morasse cercada de flores. E a chegada de Paulo, ele se aproxima da senhora, beija suas mãos e diz que Maria, a mãe de Jesus, mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. E pediu, aquele dia, à comunidade amiga dos cristãos de Éfeso, para que fosse dado a ele o direito de passar aquela noite ao lado da senhora, para ouvir os seus relatos, as suas lembranças, as suas confissões, sobre de tudo aquilo que ela tinha e trazia no coração, sobre o seu Jesus. Principalmente nas bênçãos da revelação do anjo, na noite de Natal, na infância do menino, porque era da sua vontade escrever para os cristãos da posteridade uma biografia ou um evangelho de Jesus. No entanto, ao terminar a noite inesquecível dos relatos da senhora para Paulo, ele foi surpreendido pelos embates e lutas na cidade de Éfeso. E, por incrível que pareça, outras cidades traziam problemas, situações graves. E quando eu falo por incrível que pareça, porque aquilo que doía mais Paulo não eram os ataques dos externos às comunidades diversas do cristianismo, e sim os problemas internos, as desinteligências, a falta de fraternidade, a falta de respeito. E ali, depois da conversa com a senhora, ele recebeu informações, inclusive por carta, e com a presença de outros companheiros, que a cidade de Corinto, aonde ele permaneceu mais de 1 ano, trabalhando com as próprias mãos para não ser pesados de Corinto, ali que tinha a presença do casal Prisca e Áquila, os companheiros iniciais de Paulo no cristianismo nascente, ali que Apolo pregou, ele pregou, e o próprio Paulo diz que foi Deus que fez crescer. Aquela comunidade estava em crise, brigavam por tudo, não estavam unidos, brigavam e colocavam um ou outro na justiça, como um juiz leigo, se pudesse ele julgar situações internas do cristianismo. Desequilíbrios sexuais, volta à idolatria, desrespeito às mulheres, mas extremamente grave. No campo da mediunidade, um queria ser melhor que o outro. No campo da mediunidade, um queria achar que tinha um dom ou um espírito superior ao outro. E Paulo viu que a situação era grave. Em certo momento ele chega a questionar: poderei visitar a cidade de Corinto?
Eu que quando chego no local sou tão perseguido por Roma, que sou tão perseguido pela sinagoga, será que Corinto estaria preparada para uma perseguição se internamente eles não estão unidos pelo amor? E aí, diante de tantas situações, ele precisou se afastar, inclusive da cidade de Éfeso, para ir para outras comunidades. E ele foi com essa reflexão. E ele viu que seria melhor, inclusive, escrever uma carta para os irmãos de Corinto, orientando em todos aqueles pontos de desacerto. Mas João Evangelista fala com ele: mas se você vai nos deixar, como é que vai ficar as anotações recolhidas de Maria? E o evangelho que você quer escrever para a posteridade? Aí ele diz: se eu não puder voltar para recolher essas anotações, as lembranças de Maria, eu mandarei Lucas, que é o meu médico amado, o meu querido médico, o meu companheiro nas viagens, e aquele que tem uma grande importância para a mensagem de Jesus, porque instituiu a palavra cristianismo no lugar de caminheiros, ou casa do caminho, lá em Antioquia, na Síria. Se eu não puder, mandarei alguém. Dito e feito, ele manda Lucas, que era médico, mas Lucas também era pintor, era artista, e não há nenhum evangelho que narra as passagens com tanta dramaticidade, com tanta beleza. E Lucas esteve com Maria e com outras testemunhas oculares. Inclusive, toda a tradição nos mostra que ele pintou os quadros da Senhora, deixando para nós a lembrança da sua fisionomia bela, à semelhança de Jesus. E Lucas fez todas as anotações, pesquisou também outras testemunhas oculares e escreveu um evangelho para Teófilo. Theo quer dizer Deus, Filo quer dizer amigo, ou para o amigo de Deus, que era Paulo de Tarso. E quando Paulo leu o evangelho, ficou tão impressionado, inclusive recordou as lembranças de Maria, que pediu para que Lucas continuasse nessa tarefa, escrevesse um outro livro, o Ato dos Apóstolos, que é a vida dos apóstolos depois que Jesus volta ou retorna ao plano espiritual. E Paulo volta a refletir sobre o grande problema lá na cidade de Corinto. E o que faltava precisamente em Corinto, sobrava em Maria, que é a excelência do amor. E ele então resolve escrever uma carta, orientando. Cada capítulo traça um problema da desinteligência na igreja de Corinto. E quando chega no capítulo 13, da primeira carta, nós temos talvez um dos textos mais lindos de todas as revelações espirituais do mundo, que é o texto sobre a excelência do amor, que aqui nós reproduzimos em forma artística, quando Paulo fala: mesmo se eu tivesse o dom das profecias e se conhecesse todas as ciências, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Mesmo se eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Mesmo se eu desse tudo o que eu tenho aos pobres, e até o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada adiantaria. Basicamente, é isso que falta a Corinto. E que Júlio Damasceno nos lembrou hoje de manhã. Falta amor. E o amor é a solução para tudo. E é o único caminho que realmente nos coloca como cidadãos cósmicos, como filhos de Deus, porque cumprimos
a constituição divina, que tem como único princípio para se viver em paz e ser verdadeiramente filho de Deus: amor. E assim ele começa a dizer: mas será que só uma palavra basta para essa situação tão grave entre os coríntios? E ele então leva a sua mente a Maria, e tudo aquilo que ela contou, todos os seus exemplos, a sua dignidade, e ele começa a traçar um caminho com muitas palavras precisas, olhando para a senhora, bebendo na fonte dos seus exemplos, para que pudesse despertar os irmãos de Corinto. E com essa iniciativa de Paulo, nós também podemos fazer um parâmetro para saber como nós nos encontramos hoje em dia, novos irmãos de Corinto, de volta. Como nós nos encontramos? Estamos mais ou longe do amor, mais perto ou não do amor? Paulo, inspirado em Maria, começa o seu roteiro. O amor é paciente. Maria recebe a revelação do alto que seria a mãe do Messias. Ela indaga como isso aconteceria. Ela era virgem e diz, mostrando que era simples, mas sabia das coisas: como se dará isso se eu não conheço o varão? E tudo foi devidamente explicado pelo enviado celeste, e ela fica grávida. Mas primeiro, por humildade, como revelaremos aos homens algo assim tão grandioso? A maior revelação de todos os tempos da história. Nunca nenhuma pessoa na humanidade recebeu algo assim tão grande. Serás a mãe do Messias. E vamos começar a empresa da salvação da humanidade. E você foi escolhida para iniciar essa tarefa. Como por humildade revelar isso e contar isso para alguém? Há necessidade de silenciar. E, além do mais, revelar adiantaria. Nós aceitaríamos. Imagina você chegar em casa do trabalho cansado, na sua carpintaria. No seu trabalho cansado, numa empresa de transporte. No seu trabalho cansado, numa empresa de serviço público. Num trabalho cansado de limpeza das ruas. E ao chegar em casa, você recebe a notícia dos lábios da sua noiva: estou grávida e de um Espírito Santo. Quem acreditaria? E nessa situação, José entrou em crise. Ele amava Maria, mas diz o texto que ele era justo. E quem é justo na lei de Moisés, tem no princípio do Levítico, no capítulo 19, versículo 18, que se deve amar. Amar sempre, amar o próximo. E se ele era justo, um seguidor da lei, ele amava. Logo, tinha misericórdia. E ele pensou nas suas aflições, em como solucionar. E assim, nas suas lutas mentais, ele resolveu quase que assumir naquilo que se podia pensar na mente da humanidade: o crime. Ele resolve deixar Maria às escondidas. Porque senão ela deveria ser apedrejada em praça pública. Mas, diz o texto, logo que vem esses pensamentos, num fenômeno de manifestação onírica ou através do sonho, numa revelação precisa, o mesmo anjo aparece e aponta: receba Maria em casa. Mas ela está grávida de um Espírito que é santo. E mais, coloque o nome dele de Jesus, porque ele será, como o próprio nome diz, o Salvador da humanidade. E como fala lá o texto, ele era justo e obediente, seguiu ipsis literis e recebeu Maria em casa.
Mas por que o amor é paciente? Como revelar? Diante das angústias que ela via nos olhos do seu José. Mas a revelação era do alto. E ela confiava no alto. Afinal, ela era cheia de graça, cheia da manifestação de Deus. E se a revelação era do alto, cabia o alto solucionar. E só quem confia no alto, só quem confia na espiritualidade, só quem confia em Deus é suficientemente forte para ser paciente e aguardar no seu devido lugar a solução que o próprio alto vai proceder. Continua Paulo inspirado em Maria para os irmãos de Corinto. E Chico Xavier nos lembra que a palavra abalizada de Emmanuel é a seguinte: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria. E Emmanuel comenta: José da Galiléia foi um homem tão profundamente espiritual que em seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Por isso que Maria silenciou, foi paciente. Já pensaste, diz Emmanuel, no cristianismo sem José? Continua o mentor. Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem, e o seu nome, José. E nos lembra Chico Xavier, que o que se passa é que José tinha uma mediunidade, mas usava a sua mediunidade com obediência. Diz Chico, tudo se baseia, veja bem, na comunicação do visível com o invisível. O que é a revelação do anjo a Gabriel? De que modo José da Galiléia se decidiu a aceitar Maria como esposa, se não através do sobrenatural, se não através da mediunidade, se não através da revelação do anjo? Assim, o amor é paciente, e só é paciente porque confia, e o alto sabe solucionar todas as nossas dificuldades para aqueles que estão sintonizados com o alto. Continua Paulo, inspirado em Maria. O amor é prestativo. O que o amor quer é fazer o bem. O amor só se sente realizado quando está prestando um serviço. E o anjo apareceu para ela. Ave Maria, salve Maria, cheia de graças. A graça na filosofia de Paulo, e Lucas seguia o pensamento de Paulo, é a manifestação do Espírito de Deus. Então, ave, salve Maria, tu és cheia de Deus. Serás a mãe do Messias. Revelação extraordinária, a maior de todas. E, ao mesmo tempo, no final da revelação, algo comum do dia a dia. A sua parente Isabel está grávida há 6 meses. Isabel está grávida há 6 meses. Mas Fernanda, Augusta, Luísa estão grávidas. Isso acontece centenas e milhares de vezes todo dia. Revelação corriqueira do dia a dia. Ave cheia de graça. Isabel, tua parente, está grávida. E diz o texto que diante de revelação assim, mesmo sabendo ela que seria a escolhida para a mãe do Messias, diz o texto, e Maria, levantando-se com pressa, foi para as montanhas de Judá, e lá ficou até o menino João Batista nascer. O amor tem pressa de ajudar. Ah, minha parenta está grávida. Subo as montanhas, vou ajudar, e quando eu começo a ajudar, não quero terminar e cuidar sempre até quando for necessário. Ah, diz Paulo para os irmãos de Corinto, o amor é assim, o amor é benigno, o amor é prestativo. Continua ele inspirado em Maria. O amor não é invejoso. E eles foram para o censo lá na Judéia, na cidadezinha de Belém, que era a cidade de Davi. Maria já estava com a gestação adiantada e não havia lugar para ela na hotelaria.
E ela foi colocada numa gruta para ter o seu filho entre os animais, na manjedoura simples, aquecida pela palha. Podia ela refletir: mas eu não serei a mãe do Messias? Não será ele o salvador de toda a terra? Herodes tem um palácio, César domina o mundo, e o rei dos reis não tem nada, a palha simples, na manjedoura. Será que ela não poderia pedir algo diferente? Uma habitação melhor? Além do mais, o seu José era carpinteiro, o seu filho seria carpinteiro. Não era melhor um outro emprego mais fácil, em que se pudesse ganhar e fazer pouquíssimo ou praticamente nada? Mas o amor não é invejoso. Ela vai ter inveja de quê? Raciocinem, amigos. Ela possuía Jesus, estava com Jesus nos braços. E quem tem Jesus nos braços precisa de mais o quê? O que falta para quem tem Jesus? Como nós vamos medir a riqueza, o tesouro, o diamante? Jesus diante de qualquer outra propriedade do mundo. Por isso que quem ama realmente não é invejoso. Diz Paulo, inspirado em Maria: mas o amor não é vaidoso. E a revelação do anjo diz para ela: Ave, serás a mãe do Messias. E aí é um silêncio entre a terra e o céu. A primeira pessoa a saber na terra que Jesus viria, Maria. Algo grandioso. E o anjo informa: serás a mãe do Messias. E há silêncio naquele momento. A terra precisava dar uma resposta. Aceita a empresa? Aceita a vontade do alto ou não? E Maria se curva não diante dos anjos ou do anjo, mas diante de Deus e fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Observe, ou sou servo. O que o servo faz diante do seu senhor? Obedece. E o senhor diz para ele: vai trabalhar na lavoura, agora vem me banhar, agora vem servir o meu alimento. Quem decide é o Senhor, e o servo toca em fazer. Ela se apresenta a si mesma: serás a mãe do Messias. Não, antes de tudo eu quero o título de serva. Eu sou serva. Quem escolheu para eu ser a mãe é o Senhor. Se ele me mandasse para outra tarefa, para outra função, eu aceitava. Eu sou serva. Ele que escolheu. Então, se é ele que escolheu, que seja feita a vontade dele. Eu continuo sempre serva. E aí, ela vai dar o primeiro sim na terra para a missão de Jesus. A primeira pessoa a dizer na terra: sim, eu aceito. Eu aceito trabalhar na empresa crística, na função que o alto designou. Sim. Primeira discípula do cristianismo, Maria. Continua Paulo para os irmãos de Corinto: o amor não é orgulhoso. E quando o menino nasceu, anjos apareceram para os pastores na localidade. E os anjos falavam e cantavam: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E eles olharam temerosos: o que significa isso? O que significa isso? E os anjos disseram: não temam, eu vos trago uma notícia que será a alegria para todos os povos. E repare, quando a gente escuta o plantão de notícia, quando para o teu filme, o teu jogo de futebol, a gente já sabe que vem bomba. A gente já sabe que vem muita desgraça.
a gente já sabe que vem muita coisa feia e ruim. Mas ali, quando houve o cântico, glória a Deus nas alturas, o plantão de notícia do alto diz: não temo, eu não trago notícia ruim. Eu trago uma notícia de alegria. Alegria para todos os povos. Vão à gruta, em Belém, e lá encontrarão um menino envolto em faixas, do lado de sua mãe e de seu pai. E foram lá e contaram para a senhora e para José, e diz o texto, e a gente lê apressadamente e não observa, que Maria ouvia e guardava tudo em seu coração para refletir, para meditar. As revelações do alto não são em vão. Eu não sou orgulhosa, eu quero meditar e sempre aprender lá no coração com o que o alto tem para dizer. Depois, cerca de 2 anos depois, vieram os magos. Eram sábios, vieram do Oriente, guiados por uma estrela, trouxeram presentes, ouro, incenso, mirra. Contaram para a senhora da estrela que se movimentava na estrada, inclusive indicando para eles, parando no alto da casa onde já se encontrava agora o menino. E diz o texto que Maria ouvia e guardava tudo em seu coração para refletir, para meditar, para fermentar, para levedar o novo conhecimento, porque o amor não é orgulhoso. Continua Paulo para os irmãos de Corinto, inspirado em Maria. O amor nada faz de inconveniente. Extraordinário, né? O amor não se comporta mal. Quem ama sabe ter postura, sabe o proceder. E aqui é um caso clássico. Jesus pregava para um grupo de pessoas e a casa em que ele se encontrava na Galileia estava lotada. Mas, muito mais do que o público aflito, estavam os orgulhosos, escribas, fariseus, saduceus, os principais da localidade. E 4 homens carregam um paralítico numa cama. E era tanta gente em volta do mestre na casa em que ele se encontrava, que não tinham passagem. Entrou-se então com um paralítico pelo telhado. E Jesus vai dizer, diante de todo aquele esforço, os teus pecados estão salvos, limpos, curados, libertos. E as autoridades, num zum mental, num zum de críticas maliciosas, vão pensar assim no coração. Ora, como ele diz, os seus pecados estão perdoados se o homem continua deitado no leito com as demonstrações externas da paralisia? E diz o texto que Jesus, lendo no coração deles, nada lhe era oculto, e Jesus, lendo no coração deles, vai dizer: por que pensais mal assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levanta, pega o teu leito e vai para casa. Então, sendo assim, levanta, pega o teu leito e vai para casa. E o homem se levantou, pegou o leito e foi para casa. Mas e sobre Maria? Diz a passagem do Evangelho que ela estava lá fora, com os chamados irmãos de Jesus, os seus primos, a esperar Jesus. Inclusive mandou um recado. E o mestre recebeu esse recado. A sua mãe, com os seus parentes, estão lá fora te aguardando. O amor não se porta inconvenientemente. Ela podia pedir licença à multidão, ou nem pedir licença, e logo aos toques, dizendo, saia da frente, deixa eu passar. Sua mãe, eu falo com ele, não te cura, hein? Porque nós estamos cheios dos donos dos médios.
os donos dos profetas, os donos das autoridades, inclusive dos políticos, que fica aquele grupo de barreira, numa verdadeira barreira, impedindo o acesso. E a informação, tua mãe está lá fora, te aguardando. Mas por que lá fora? Porque quem sofria, quem estava em angústia, quem estava em desespero, quem não entendia nada de espiritualidade e não sabia se comportar, eram as autoridades, os fariseus, os escribas, os hipócritas, que pensavam mal no coração com relação à vida, às atitudes, à mensagem de Jesus. Eram eles que tinham prioridade. Jesus veio para curar os enfermos. Jesus veio para transformar os corações endurecidos. Por isso que eles tinham prioridade. Estou lá fora te esperando quando puder, quando houver tempo, se houver tempo. Queria ter um papinho contigo, meu filho. O amor não faz nada de inconveniente, ou sabe se portar muito bem. Continua Paulo, inspirado em Maria. O amor não busca o seu interesse. O amor não faz nada para si mesmo. A alegria do amor está em se dividir com todos. E era uma festa de casamento em Caná da Galileia. E nessa festa de casamento, que durava uma semana, diz o texto, Maria foi convidada lá em Caná. E Jesus sobe também com alguns dos seus discípulos. E a festa já ia avançando. E Maria fala para ele, percebendo na intimidade da casa que faltava vinho. E ela se aproxima e diz, meu filho, não há vinho. Ou em outras palavras, não tem vinho, faça alguma coisa, meu filho. E Jesus vai dizer, mulher, o que importa isso a mim e a ti? E nós somos muito apressados, né? A gente costuma ler os textos com o nosso coração, né? Cada um fala do que está cheio o coração. E a gente costuma dizer assim, olha, tá vendo? Olha como Jesus é com a sua mãe. Olha como ele fala com ela. Olha como que ele é arrogante. Olha como ele é duro com Maria. Como é que Jesus vai ser assim? Ele não é assim com ninguém, vai ser assim com Maria. Mas, observe. Tudo depende de como está a postura de acesso do coração. Um pai, certa vez, chegou diante da mãe e disse assim, olha só como seu filho é, olha como é que ele está folgado, esse menino, mandou uma carta para mim, olha o que ele diz assim. E quase sempre quando a gente não gosta, é filho dela, né? Pai, manda dinheiro. A mãe falou, meu filho escreveu isso, deixa eu ver, me dá a carta aqui. E leu a mesma mensagem. Pai, manda dinheiro. Para quem não quer dar dinheiro, né? E para quem quer atender o filho. Então, simplesmente Jesus indaga, o que importa isso a mim a ti? Falta de vinho tem alguma coisa a ver com o espírito puro como Jesus? Falta de vinho tem alguma coisa a ver com o espírito superior como Maria? E ela vai responder com atos. E o amor, nós vimos na palestra inicial, o amor se prova na vivência. Ela vai chegar para os servos e vai dizer, fazei tudo quanto ele vos mandar. Lindo, né? É um evangelho a frase de Maria. Fazei tudo quanto ele vos mandar. E ali haviam as talhas do templo, e eram 6 talhas, que pegando as medidas do texto grego, 36 metretas, e convertendo para aqui, daria cerca de 720 litros, mais ou menos. E Jesus transforma a água em vinho, manda levar o mordomo prova e diz que nunca se bebeu vinho assim em Israel, porque é sempre diferente, sempre se serve primeiro o bom vinho, para no final da festa servir o mau vinho. Ali era o contrário. E diz o texto que Maria, naquele gesto que faz Jesus fazer essa demonstração, João registra no seu capítulo 2. Está aí a primeira demonstração pública de Jesus a pedido de Maria.
Interessantíssimo. O amor não busca o seu interesse, mas vocês poderiam indagar, mas um espírito da grandeza de Jesus, da grandeza de Maria, se preocupa com a falta de vinho? Se não transformasse água em vinho, diríamos que não. Mas se transformou, é porque se preocupa sim. Agora repare, diante de algo insignificante, falta de vinho, se eles se movimentam, inclusive começa aí a primeira demonstração pública de Jesus, o que ele não fará para algo muito mais grave. O problema com seu esposo de emprego, o problema da saúde do seu filho, o seu problema moral, o seu problema de evolução. O que eles não movimentarão a nosso benefício. O movimento é tal que Jesus chega a dizer: eu não vos deixarei órfãos, nunca estarei convosco sempre. Porque o amor não busca o seu interesse. Continua Paulo inspirado em Maria. O amor não se irrita. Essa palavrinha é danada. Porque é uma palavrinha só e pequenininha, né? E essa a gente pode, bem nesse parâmetro que eu falei, pensar assim: eu estou mais ou menos perto do amor? É só jogar a pergunta para si mesmo. Eu me irrito? Não, eu sou um mar de tranquilidade. Mas há momentos que não tem como a gente não ficar irritado. Era a festa da Páscoa, era a tradição que todo ano Maria e José subiam para o templo em Jerusalém para comemorar a Páscoa. E o menino tinha 12 anos, e como ele era bastante desembaraçado, ficou livre na festividade. Quando eles já retornavam para a Galileia, cadê o menino? Depois de caminhar um dia, voltam a Jerusalém, procuram por todo lado, 3 noites e 3 dias procurando e não encontram o menino. E aqui uma pergunta, principalmente direta ao coração das mães. Essa foi a maior dor que Maria sentiu na vida. E as mães sabem muito bem responder isso. O que dói mais? Ver o filho morto ou não saber onde ele se encontra? Maria estava em profunda dor. Cadê o meu menino? E mais, essa é a busca. Cadê o meu Jesus? Quanto se sofre quando não se sabe onde está Jesus, quando não se tem Jesus. E num momento de luz, de querer buscar ajuda, explicação, esclarecimento, ela vai ao templo como se quisesse buscar em Deus uma resposta. E lá ela encontra o seu menino falando com os doutores, explicando. E ela se aproxima e diz: meu filho, eu e teu pai te procurávamos há 3 dias e há 3 noites, não sabia onde tu te encontravas. E ele fala: não sabias que eu deveria estar na casa do meu pai, no serviço do meu pai, para as coisas do meu pai. Aí ela podia pegar ele pela orelha. Dizer: o teu pai está na Galiléia, teu pai vai para a Galiléia, a casa do teu pai é em Nazaré, você tem que colaborar na carpintaria. Mas tinha a revelação do anjo, tinha as informações, tinha o coração. O amor não se irrita. E não se irritar numa hora dessa é porque tem amor mesmo. Continua Paulo, inspirado em Maria. O amor não julga mal. E diz o texto que Maria era possuída por 7 demônios, Maria de Madalena. Está em Lucas, no capítulo 8, versículo 2. E Jesus libertou Maria de Madalena. E depois do fenômeno da cruz, o mestre foi colocado no túmulo. Diz o texto que Madalena sabia aonde ele havia sido colocado. Mas era a sexta-feira na virada para o sábado. E no sábado não se podia praticar nada, absolutamente nada. Ela vai para a sua residência, junto com outras amigas, providencia incensos, providencia ungüentos. E no outro dia, bem cedo, antes do sol nascer, grandiosa Madalena, né? Quem gosta de acordar no domingo, domingo bem cedo, antes do sol nascer, e carregando os ungüentos, queria cuidar do corpo de Jesus, que às pressas tinha sido depositado no túmulo virgem de José
de Arimateia. E lá chegando, e ao chegar, refletindo quem tiraria a pedra muito pesada para se aproximar do corpo de Jesus, ela encontra a pedra fora do lugar. E ela começa a sofrer. O que aconteceu? Roubaram o corpo do meu amigo, roubaram o corpo do meu libertador. Onde ele se encontra? E senta na pedra para refletir. E de repente, aquela voz, a sua voz, a voz inesquecível, a voz que quando se escuta nunca mais se esquece, Maria. Ela vira, era ele. O túmulo não foi suficientemente grande e forte para prendê-lo, era ele. Ela queria abraçá-lo, ela queria mais uma vez beijar os seus pés, ela queria ficar com ele, mas ele dá um passo atrás e diz: mulher, não me toques. E a gente costuma rapidamente dizer: não me toques, porque eu ainda não estou materializado. Como se o Senhor da terra, construtor do planeta, não pudesse fazer isso imediatamente. A sua boa vontade, porque isto ele aprendeu do Pai, como ele mesmo nos ensina. Mas agora o não me toques era porque pessoas sofriam e não sabiam que ele estava vivo. Pessoas sofriam, os apóstolos, os discípulos estavam escondidos porque não sabiam que Jesus vivia. E Madalena sabia. Madalena agora tinha a maior revelação de toda a humanidade. Existe a imortalidade. Cristo ressuscitou. E ele diz para ela: vá correndo, diga aos meus amigos que eu ressuscitei e logo mais estarei com eles. E ela vai correndo. E eles se encontravam aflitos. Estavam com as portas fechadas, ela bate: ressurrecte, 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 ressuscitou. Abrem a porta e ela diz: Jesus ressuscitou e apareceu para mim. E uma voz ecoa no fundo da sala: mas apareceu para você, logo para você, que foi como uma chuva de desespero. O ambiente é tomado. Mas ela diz: acreditando ou não, ele ressuscitou e apareceu para mim. Mas ela escuta uma outra voz. Era de Maria, mãe de Jesus. Vem, minha filha, vem, coloca a cabeça no meu peito. Fala para mim sobre a vida do meu filho. Porque eu sei, lá dentro, algo me diz que ele está vivo, que só pode estar vivo, que só há vida. Ele mesmo ensinou: vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância, e vida assim não pode se extinguir. E agora foi tão bom para Madalena, porque se ela tinha um amigo, se ela possuía um libertador, agora vivo diante dela, agora também ela tinha uma mãe, que ela poderia botar a cabeça no peito, podia desabafar e falar do seu amigo, falar de seu Jesus, do filho da senhora. O amor não julga mal. Continua o texto de Paulo, inspirado em Maria. O amor não se alegra com a injustiça. E não se alegra mesmo com a injustiça. Porque nós costumamos às vezes dizer, as músicas cantam: eu ainda te verei rolando pela calçada. As pessoas, ou então fala: eu te perdoo, mas me deixa, some de mim, né? Saia da minha frente. Mas Maria, ela vai cantar na oração do Magnífica, que se encontra no capítulo 2 de Lucas, que ela faz lá na casa de Isabel. O amor não julga mal. E ela vai, na sua oração, dizer que não somos nós quem devemos julgar. Inclusive, nós costumamos falar assim: está vendo? Olha como é que ele se encontra, olha o corpinho dele. Sem dúvida, foi um pecador. Mas ainda costumamos a dizer: está vendo o que ele está fazendo? Vai ver o que vai acontecer com ele no umbral. Está vendo o que ele está fazendo? Que ele aguarde a próxima encarnação. Mas Maria diz que nós não devemos ter esse julgamento. Não devemos mesmo julgar. Aliás, o mestre já falou: você está muito preocupado com o cisco no olho do outro e não vê a trave no teu? Tira primeiro a trave do teu olho. E ela vai dizer que todos esses movimentos que quase sempre se fazem pela reencarnação, eleva os humildes e baixa os poderosos do trono, é fruto da lei de causa e efeito,
É Deus quem faz, e tudo tem que ser entregue nas mãos de Deus. A nós só cabe dizer: perdoa, vai e segue. Porque não devemos julgar. É Deus que, na sua lei de infinita sabedoria, que num trabalho de pedagogia perfeita, sabe chegar a atuar para curar. Diz Paulo: o amor não julga mal. Mas o que o amor faz, então? O amor se alega com a verdade. Ah, sim. Diante da verdade há um motivo de muita alegria. E ela foi à casa de Isabel, porque o anjo disse que Isabel estava grávida há 6 meses. E ao chegar lá, a criança treme no ventre. E Isabel, tomada pelo dom mediúnico do próprio João, que ela estava materializando fisicamente, tomada, eleva a voz e diz: quem sou eu para receber em minha casa a mãe do nosso Salvador? Bem-aventurada é tu entre todas as mulheres. Mas a revelação de Isabel era a mesma revelação que o anjo tinha dito a ela em sua residência em Nazaré. A mesma revelação que o anjo havia lembrado a José no sonho na Galileia. Agora estava diante da mesma verdade. A mesma verdade por médios diferentes, em lugares diferentes. Ela seria a mãe do Messias. E esse, nada mais do que o critério da universalidade espiritual ensinada por Allan Kardec. Médios diferentes e lugares diferentes recebem uma mensagem com o mesmo princípio. E por isso ela se alegra. Ela se alegra porque estava incontestavelmente diante da verdade. Mas um espírito de grandeza, quando se encontra com a verdade, só tem algo para fazer: agradecer, orar. E cada vez querer mais se sintonizar com o alto. Por isso que ela canta e começa assim no Magnífica: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. É algo tão extraordinário. A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Entendendo o espírito imortal e a alma com a personalidade passageira, entendendo perfeitamente o fenômeno da imortalidade das reencarnações sucessivas. Diante dessa grandeza, ela encanta os músicos através dos tempos. Tantos músicos que, como Maria, nas limitações de cada um, cantam também a Magnífica. Mas, continua Paulo inspirado em Maria, o amor, tudo sofre. E como sofre? Diz o texto, e normalmente a gente lê muito rapidamente, no drama imenso da crucificação de Jesus, a gente lê rápido. Mas está lá. Maria estava em pé ao lado da cruz. Com certeza com os olhos marejados d'água. É natural. Até Jesus chorou. Menor versículo das Escrituras. João, capítulo 11, versículo 35. Mas ela, diz o texto, estava em pé ao lado da cruz. Que dignidade. Que força. Não estava reclamando contra os anjos. Os anjos lembraram que ela era a mãe do Messias. Não estava atacando ao Senhor, que ela dizia que era serva na missão de mãe. Não estava atacando os judeus, nem a multidão. Não estava atacando Roma, nem as suas autoridades. Mas diz o texto que ela estava em pé ao lado da cruz. E agora, mais uma vez, uma pergunta, principalmente aos corações de mãe. Quem sofria mais? Cristo ou Maria? Mais ainda, pergunte uma mãe: o que dói mais? Ver o filho doentinho ou estar do lado dele providenciando o remédio? Quem sofre mais? Sim, porque se o Cristo estava crucificado no madeiro infame, Maria estava crucificada no coração, mas em pé. A mulher sabe sofrer, a mulher tem muito mais dignidade do que o homem, mas Maria era excepcional. Ela estava em pé do lado da cruz. E foi algo tão grande,
tão glorioso que Jesus quis compartilhar esta mãe com toda a humanidade. E aí é um verdadeiro escândalo, podemos dizer, na história da humanidade o que ele fez. Doar a mãe. A gente faz tudo, doar a mãe. Mas ele também não deixou de ser filho. Ele simplesmente diz a João, ela é grande demais. Então, João, eis tua mãe. Mulher, eis teu filho. João ali representa a humanidade. E Maria agora ganhou um título muito maior do que aquele dado pelo anjo. Ave, tu és cheia de graça. Agora o título dado pelo seu filho, mãe universal da cristandade. Tu não serás só a mãe de João, tu mereces ser a mãe de todos. O que tu fez, a tua grandeza de carregar a cruz no coração e ficar em pé. Tu és a mãe universal da cristandade. O amor tudo sofre, diz Paulo, inspirado em Maria. Mas também o amor tudo suporta. E quanta ironia no caminho do Calvário. Quanta coisa que ela viu. Chicotadas, deboches, cusparadas no seu filho. Ironias para ela, lá vai ela, é a mãe dele, é a mãe dele. E riam. Dizem que ela, coisas que nem convém lembrar. Mas o amor tudo suporta, e como suporta? E suporta tanto que ela pediu ao seu filho, e foi concedido a ela, diante da sua grandeza, realizar por toda a terra, e entre toda a terra, inclusive aqui entre nós, um hospital Maria de Nazaré, para receber esses que são irônicos, esses que desprezam, esses que estão no vale de lágrimas, que mais do que o ato voluntário do suicídio, estão completamente se suicidando perante Deus, porque estão constantemente desprezando com deboche as bênçãos, os presentes, as alegrias que o alto vem anunciar e trazer para nós. O amor tudo suporta. E quanto mais sofre, mais suporta. E quanto mais é desprezado, mais suporta. Continua Paulo, inspirado em Maria. O amor tudo crê. E ele apareceu para Maria de Madalena, para mostrar que tinha vida. Depois apareceu para as mulheres chorosas de Jerusalém. Depois apareceu para Pedro, para Tiago, e apareceu para os discípulos na estrada de Emaús. E depois apareceu para a sua comunidade apostolar. Ali não se encontrava Tomé, e Tomé disse, não acredito, só acredito vendo as suas chagas e colocando ali o meu dedo na chaga do lado. E uma semana depois ele volta a aparecer, agora estava Tomé, e ele diz, paz seja convosco. Tomé diz, meu Deus, o que eu falei? Ele diz, vem Tomé, vede, Lucas capítulo 24, versículo 39, vede Tomé, um fantasma não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Coloca a sua mão aqui e vê. E Tomé, meu Deus, o que eu falei? E ele tem algo para comer? E pegou peixe, pão e mel e comeu com todos. Depois voltou a fazer uma chamada pesca milagrosa que precisou se pedir a ajuda de um outro barco e pregou para eles no Tiberíades, pedindo para Pedro, apacentai o meu rebanho, ide alimentai a todos com a minha mensagem, te quero pescador de homens, Pedro. E depois falam os textos, eram mais de 500 que viram Jesus subir no fenômeno da ascensão. Em nenhum momento das Escrituras, em nenhum momento é dito que ele apareceu para Maria. O amor tudo crê. Aparecer porque se ele estava sempre com ela, que mais do que vivo entre os homens, ele se encontrava vivo, plenamente vivo no seu coração. E adiantando a Paulo, o Paulo da gentilidade, ela já podia dizer, já não sou eu mais que vivo, é ele, vivo em meu coração. O amor tudo crê, e como acredita, está sempre com a vida. Continua Paulo, inspirado em Maria.
O amor tudo espera. E o mestre começou a sua vida de pregação. Após os 30 anos, como diz-nos o evangelista Lucas. E Maria queria estar com seu Jesus. Ouvia que ele falava as parábolas, as 41 belas parábolas, como se encontram em Mateus, Marcos e Lucas. Ela ouviu sobre o Sermão do Monte. Ela ouviu sobre muitas curas. Era tanta gente, diz o texto, que ele passava e a sua sombra curava a todos. Ela queria estar ali, mas os chamados parentes de Jesus não acreditavam nele, não gostavam dele, não tinham fé nele. Aliás, chamavam de louco e queriam vê-lo morto. E por isso era necessário esperar. E ela ficou em casa com eles, para ser ela o exemplo do seu filho, para que no coração dela eles pudessem também ser gerados para a mensagem do seu filho. E valeu a pena esperar, porque no chamado dia de Pentecostes, quando todos se encontravam reunidos na casa do caminho, e as mensagens luminosas começaram a descer do alto, diz o texto que ali se encontrava Pedro, João, Tiago e assim sucessivamente. E no final, Maria e os parentes de Jesus. Valeu a pena. Agora, com Maria, eles estavam na comunidade do seu filho. O amor tudo espera. Mas agora o seu filho havia partido pelo fenômeno da ressurreição para a casa do Pai. E ela pensou que a sua missão estava cumprida. E ela disse: meu filho, quero agora seguir contigo. Mas o amor tudo espera. Ele diz: minha mãe, convém esperar. Como implantaremos na terra o serviço da caridade, o amor desprendido sem um coração de mãe, um coração como o teu? Ah, minha mãe, espera, fica entre eles precisam do teu amor. E Maria, na casinha de Éfeso, recebia os transuintes, os que passavam aflitos, cansados, com caldo quente, com água refrescante, pesava as suas feridas e mais, falava com tanta graça, com tanto carinho do seu filho, e como aqueles transeuntes ficavam aliviados. O tempo passou, os seus cabelos ficaram brancos, e agora o seu filho chega até ela e diz: mãe, olha, é da vontade do meu pai que tu agora venhas comigo e repouse nos meus braços. Vê, minha mãe, tu não podes morrer nunca poderás morrer. Vem, transpõe o limiar da vida e desvenda os mistérios, porque tu foste escolhida para também ser a rainha dos anjos. Ela diz: meu filho, convém esperar. O amor tudo espera. Eu sei que muitos seguidores teus estão pelas arenas do mundo, sofrendo, desesperados, sendo martirizados, trucidados nas cruzes, queimados, atacados por feras. Ah, meu filho, quero estar com eles. Espera. Quero visitá-los, levar algo de conforto, algo inesquecível, que possa dar aquela coragem, mas uma coragem de dignidade, a coragem do cristão para eles suportarem essas dores. E a caravana de luz partiu, e chegando numa arena em que muitos iam ser trucidados, ela desce ao calabouço, se aproxima de Joana de Guza, e diz aos seus ouvidos: minha filha, canta, que quem canta tem força para suportar as dores da vida. Canta, porque quem canta se eleva. E inspira ela: canta sim. Ave Cristo, aqueles que vão morrer te saúdam. E a partir daquele momento, toda a cristandade começou a cantar os hinos abençoados, desde as lembranças do Magnífica. Agora entravam na arena em vibrações inesquecíveis. Ave Cristo, aqueles que vão morrer te saúdam. E a caravana
foi para o alto em busca da nova missão da senhora, também ser a rainha dos anjos. Por fim, diz Paulo, inspirado em Maria, o amor jamais acaba. E reparem, queridos amigos, desse 10º Congresso de Rustém. Vejam bem, sinceramente, faça uma reflexão na alma, lá dentro. Vê se o amor acaba. Vê se é possível ele acabar. Olha as bênçãos que a gente recebe. Olha o banquete para qual nós somos convidados. Pense como era a vida de vocês antes de conhecer a hospedaria do Grupo Espírita Regeneração, a Casa dos Benefícios. Como que ela é agora? Pense como era antes de Bezerra de Menezes tomar a nossa vida. Ele, Bezerra, legionário de Maria, servo da Senhora. Olhe bem, você poderá dizer assim, mas eu tenho um problema. A minha família está assim, meu marido está assim, meu filho está assim. Ah, quanta dor. Mas mergulhe a porta dentro da própria alma e vê se o amor acaba. Perceba aqui e agora como os legionários da Senhora descem, mostrando que o amor jamais acaba. E para ver se não é lá no seu coração que se encontra a bênção definitiva da solução de que Maria não nos deixará nunca e que nós estamos abrigados nela como pássaros que se acolhem em ninho confortante. Com certeza. E se agora, nesse momento de bênçãos, em que saudamos a amizade dos legionários de Maria, Kardec e Rustém, amigos para sempre, na amizade de Maria, se deixarmos as nossas antenas psíquicas dirigidas por este amor que jamais acaba, ouviremos o cântico dos anjos, dos legionários da Senhora, nos trazendo inesquecível mensagem. Entre as santas, mais santas foste ungida, Senhora da divina providência, cristal de rutilante transparência, que alumia e apacenta as nossas vidas. Nos jardins do Senhor foste escolhida e apontada como anjo de clemência para sofrer a cruz a incoerência da humanidade em luta, enraivecida. Virgem Maria, excelsa companheira, ai de nós, dadivosa mensageira, se não foras conosco no caminho. Ai de nós, se o teu hálito bendito não soprasse as correntes do infinito, se o teu manto, Senhora, não fosse o nosso ninho. Muita paz, e conto sempre, mas sempre, com a oração de vocês. Fique com Deus. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org